Oi, oi! Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Rony Lúcio, eu sou psicanalista clínico e também psicanalista de data, atendo já desde 2018 e atendo tanto na modalidade presencial quanto online. Meu consultório é aqui no bairro de Piabetá, município de Magé, Rio de Janeiro, e estou aí focado nesse processo de desenvolvimento humano, né? Ajudando pessoas a se conhecerem e lidarem melhor consigo mesmo e com suas demandas. E o nosso bate-papo de hoje é sobre autoconhecimento. Pois é, autoconhecimento. Está muito em voga hoje, né? É muito comum nós falarmos sobre autoconhecimento o tempo todo. E o legal é que está acontecendo um despertar para isso. E com a internet, por exemplo, as pessoas estão tendo acesso bem mais fácil a informações que antes não era tão difundida. E estou aqui para conversar com vocês sobre isso hoje. Autoconhecimento, a importância do autoconhecimento, o que é autoconhecimento, será que eu me conheço de fato? Então vamos pensar um pouquinho sobre isso hoje. E falando sobre autoconhecimento, não tem como nós não falarmos sobre evolução. Evolução. Eu não quero falar especificamente na teoria de Darwin, não é necessariamente esse o caso. Mas a teoria de Darwin ela se baseia na ideia da evolução das espécies. Porém, hoje a espécie que eu estou focado é a espécie humana, eu e você. E aí, já parou para pensar nisso? Como que o autoconhecimento ele está ligado a esse processo de evolução? Sim. E autoconhecimento para você. Você se conhece mesmo? Tem uma pergunta que eu faço para todo paciente meu no consultório, ou 90% dos pacientes que eu faço essa pergunta. A pergunta é: quem é você? Quem é você? Sim, essa pausa é para você pensar. Eu gostaria que você tentasse responder para você. Você pode, por exemplo, pegar aí um papel e caneta e começar a escrever. Quem é você? Será que você vai responder da forma correta? Porque geralmente as pessoas respondem de uma forma incorreta. Por quê? Como assim? Elas respondem geralmente com palavras, com expressões que dizem o que elas fazem. Por exemplo, quem é você? Eu sou pai, eu sou professor, eu sou profissional disso, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Não. A ideia não está ligada aos seus atos, ao que você faz. É importante você saber o que você faz, sim, mas o que você faz não representa necessariamente quem você é. Quem você é, o que você acredita, quais são os teus conceitos, os teus valores, quais são os teus medos, onde está baseada a tua coragem, quais são as tuas motivações, quem você é. Isso é que é importante você saber. Qual a tua essência. Então, para evoluir, é necessário você se conhecer. Conhecer os teus pontos fortes e conhecer os teus pontos a serem melhorados. Onde na sua vida está já num patamar legal? E onde na sua vida não está em um patamar legal? O que na sua vida precisa melhorar? Pois é, isso você só vai saber quando você se conhecer. Por exemplo, como o autoconhecimento ele é o primeiro passo da evolução, então vamos começar por aqui. Vamos dar esse primeiro passo, buscar esse autoconhecimento. Me fala, por favor, o seu prato favorito. Quais são as comidas que você mais gosta de comer? Quando fala em prato favorito, ou uma coisa que mesmo que não seja um prato, mesmo que não seja um prato de comida, seja algo que você gosta muito de comer. Seja uma besteirinha, um aperitivo, alguma coisa, mas que para você tem muita importância, tem muito prazer, tem uma conexão afetiva muito intensa envolvida nisso.
Pois é. Nós geralmente não comemos por nutrição. Nós, na maioria das vezes, comemos por emoção. Comemos por algum envolvimento afetivo, emocional com aquela comida. Talvez, se você parar para pensar e nós formos conversar, como eu converso com alguns pacientes às vezes, o que nós vemos? Que esse prato que você come, ou essa coisa que você come, ela geralmente está ligada a uma memória afetiva. Talvez algo lá atrás que represente a casa dos seus pais, seja um prato que você comia antes em família, ou era algo que você comia com os seus irmãos, algo que sua mãe fazia com frequência, ou o seu criador lá, né, papai e mamãe, fazia com frequência e você guardou este hábito. Tem esta memória afetiva. Você não come isso porque isso tem todos os componentes necessários para nutrir o seu corpo. Não. Você come isso porque você gosta. E você gosta por causa de. Agora um outro exemplo. Pensa numa coisa que você não comeria de jeito nenhum. Que você não gosta. Muitas pessoas falam jiló. Ah, jiló é amargo. Ok. Mas independente do sabor, algo que você não comeria. Eu conheço pessoas que, por exemplo, têm traumas com alguns tipos de alimentos. Com alguns tipos de alimento. E esse trauma vem lá de trás, de uma infância muito pobre, era obrigado a comer aquilo porque não tinha recurso financeiro. Algumas pessoas relatam dobradinha, outros falam fígado, outros falam rim, outros falam até mesmo arroz. A pessoa gerou uma conexão afetiva com aquele alimento, uma conexão afetiva ruim, e não come aquele alimento. Talvez você, nesse momento, esteja lembrando disso. Caramba, realmente, eu não gosto de comer tal coisa. E isso que eu não gosto de comer me remete a isso aqui. Pois é. Talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas isso é autoconhecimento. Aquilo que nós abraçamos e aquilo que rejeitamos, nós fazemos por um motivo. A roupa que nós vestimos, a cor favorita. Quais são tuas cores favoritas? Qual é a tua cor favorita? Agora me diz aí, escreve aí o que essa cor representa para você. Ah, essa cor representa autoridade, representa elegância, prosperidade, alegria. Observa que tem uma representação para você. Ah não, essa cor eu não uso porque ela é muito triste. Observa que tudo está ligado às tuas emoções. A profissão que você escolhe, a profissão que você exerce, a profissão que você não teria, por exemplo. Ah, essa profissão aqui eu jamais trabalharia. Isso é autoconhecimento. E eu estou aqui nas camadas mais rasas, mais superficiais do autoconhecimento. Nas camadas mais superficiais. Por exemplo, mais um exemplo aqui. Ah, eu não gosto deste tipo de pessoa, não consigo lidar com este tipo de pessoa. Por exemplo, uma pessoa que geralmente ela é muito agitada, ela tem dificuldade em lidar com pessoas que sejam mais lentas. Ela não consegue lidar. Ela gosta de pessoas que sejam dinâmicas, que sejam mais eufóricas, que sejam mais rápidas, mais proativas, que sejam mais aceleradas, porque isso combina mais com o jeito dela. Ela gosta de respostas rápidas, então ela quer que as pessoas tenham este mesmo ritmo que ela. Se a pessoa pensa muito antes de falar, se a pessoa manda aquele áudio muito lento no WhatsApp, ela já aumenta e coloca na velocidade 1,5, velocidade 2, porque ela quer concluir aquele negócio logo. Ela não gosta de áudios muito longos. Ela tem uma angústia, um desconforto de lidar com pessoas que sejam muito lentas. Ou talvez você seja o contrário. Gosta de fazer as coisas no seu tempo. E tem dificuldade em lidar com pessoas que apressam muito as coisas. São muito aceleradas.
tomam decisões muito rápido. E você sempre precisa de um tempo a mais para analisar o cenário, para digerir melhor aquela informação. Tudo isso fala sobre você, sobre quem você é, sobre quem eu sou. Tudo isso passa pelo processo do autoconhecimento. Mas não é só isso. Existem muitas outras camadas que nós podemos ver aqui. Porque eu estou falando aqui apenas em aspectos gerais. Mas nós podemos levar isso, por exemplo, para a tua vida profissional, para a tua vida relacional, como que você se relaciona com as outras pessoas, né? Tua vida interpessoal. Posso levar para a tua vida acadêmica. Autoconhecimento. Porque quem não conhece a si mesmo vai ter uma grande dificuldade em lidar com algumas situações. Pode acabar se prendendo a círculos viciosos. Dentro da minha área, eu atendo pessoas de todas as formações. Médicos, advogados, arquitetos, engenheiros, psicólogos. Sou supervisor de terapeutas. E sabe o que eu percebo? Todos nós sempre tem um ponto que nós não conhecemos ainda. Todos nós temos um ponto onde nós não conhecemos, onde nós não nos permitimos cavar mais a fundo, onde nós ficamos simplesmente na superficialidade. Sabe por quê? Autoconhecimento gera evolução, mas antes da evolução, muitas vezes vem um desconforto, vem a dor. E nós não queremos mexer com a dor. Nós geralmente não queremos mexer com aquilo que nos tira da zona de conforto. Se as pessoas de repente pontuam a nosso respeito que nós somos arrogantes, metidos a saber demais, e aí nós temos que parar. Se eu tenho 2, 3, 4 pessoas que falam isso de mim, eu preciso parar e olhar para isso. Vem cá. Em terapia, existem 3 perguntas que eu gosto de levar meu paciente a pensar. Primeiro é, quem eu sou? Né? Quem eu sou? E aí dentro desse quem eu sou vem o como eu me vejo. Como eu me vejo? O que eu digo de mim? Como eu acho que sou com as pessoas, no geral? A segunda pergunta é, como que os outros me veem? A forma que você se vê nem sempre é a forma que o outro te vê. Talvez você se ache muito assim, mas o outro, se ele for falar sobre você, ele vai dizer que você é bem diferente. Você vai dizer, não, eu não sou assim não, que isso, eu não me vejo assim não. Pois é, existe uma discrepância entre como eu me vejo, o quem eu sou, e como os outros me veem. Mas tem a terceira pergunta. A terceira pergunta é, como que eu gostaria de ser visto? Então, como eu me vejo? Como que os outros me veem? Mas como que eu gostaria de fato de ser visto pelos outros? Isso aqui é autoconhecimento. Você precisa permitir que as pessoas tenham liberdade em dizer para você o que elas pensam a seu respeito. Se sente com as pessoas que são importantes para você. Pessoas da sua família, amigos, colegas de trabalho, pessoas que você confie, que te conhecem já há um bom tempo ou que tem bastante convivência com você. Peça para essas pessoas escreverem e te entregarem. Por favor, faz um relatório sobre mim. O que você vê em mim? Tanto de positivo quanto de negativo. Deixe essas pessoas fazerem isso. Lembrei aqui, recentemente, alguns meses atrás, eu fiz isso com alguns amigos. Selecionei uns 8 amigos, 7, 8 amigos, e eu pedi para esses amigos, olha, por favor, eu gostaria que vocês escrevessem apenas os meus defeitos. Escrevesse apenas aquilo que você vê em mim
que não te agrada. Eu pedi isso para amigos e alguns familiares. E eu falei, não quero que pontue nenhuma qualidade. Pontue só os meus defeitos. E, sinceramente, algumas coisas que eu, Rony, ouvi, fiquei surpreso. Algumas coisas me incomodaram bastante. E eu falei, caramba, eu não sabia que eu passava essa imagem. Eu imaginava que eu passava uma imagem diferente. E aí? Você já sentou com os seus filhos e pediu para eles escreverem para você aquilo que eles não gostam em você? Aquilo que eles acham que você tem que melhorar? Você já teve coragem de perguntar isso para os teus funcionários? Para as pessoas que você lidera? Faça um relatório sobre mim. O que vocês acham de mim? Como pessoa, como líder, como pai de vocês? O que você acha de mim como esposo, como esposa? Onde você acha que eu preciso evoluir, preciso melhorar, preciso rever, mudar? Aí você, quando fizer isso, você vai ver que você é bem diferente daquilo que você pensa. Se as pessoas à sua volta tiverem coragem de dizer para você de fato o que elas pensam, você vai perceber que você não é exatamente o que você acha que é. E isso é autoconhecimento. Isso é autoconhecimento. Nós nunca somos tão excelentes, mas também nós nunca somos tão ruins quanto nós pensamos. Quantas pessoas eu atendo no consultório que se veem como a pior pessoa, olham para si mesmo e têm uma dificuldade enorme de pontuar qualidade. E sempre que pontuam uma qualidade, elas têm que trazer pelo menos um defeito ou dois juntos. Porque essas pessoas nutrem sobre si mesmo baixa autoestima, complexo de inferioridade. São pessoas que aprenderam a se ver da pior forma possível. E talvez você que está aqui me assistindo seja um profissional com conhecimento extraordinário, mas você não consegue fluir, não consegue executar algumas coisas, não tem a coragem de dar alguns passos. E por conta disso você não flui financeiramente, não flui profissionalmente, não se torna a referência que você podia ser. Por quê? Porque você tem travas mentais, travas comportamentais. E isso está ligado à forma que você se vê. Está ligado ao teu nível de autoconhecimento. O teu autoconhecimento te faz se enxergar como alguém que, não, assim, eu preciso melhorar, eu tenho que acertar isso aqui primeiro, depois que eu mudar isso daqui eu vou, eu faço, eu tento. Não está perfeito ainda, não está bom bastante. Você se compara muito com outras pessoas na sua área. Você se preocupa muito com a avaliação que vai fazer. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo aqui. Eu não faço ideia do nível de conhecimento que você tem. Talvez você tenha muito mais formações do que eu. Talvez você seja terapeuta assim como eu, mas tenha muito mais anos de experiência. Talvez você ganhe muito mais do que eu ganho. E eu estou aqui falando para você. E aí o seu pensamento é, caramba, como eu queria fazer isso? Como eu queria poder gravar, falar assim para os outros? E você não faz. Por quê? Você se compara com os outros e sempre se vê inferior. Já parou para pensar nisso? E aqui eu vou dar uma dica para você. Quais são os elogios que teus pais te faziam na infância? Quando eu falo pais, eu não estou me referindo unicamente a pai e mãe. Eu estou falando sobre os seus criadores, as pessoas que criaram você. Porque você pode ter sido criado num lar adotivo, você pode ter sido criado num orfanato, você pode ter sido criado pelas ruas, sozinho, venceu na vida ou chegou aonde chegou, mas você não teve alguém que te apoiasse. Talvez você foi abandonado. Talvez você saiba que você é fruto de uma gravidez indesejada. E ainda assim, você chegou até aqui.
Então, os teus criadores, aquelas pessoas que te criaram, o que elas falavam para você? Quais eram os elogios que essas pessoas faziam sobre você? Ah, você é inteligente, você é capaz. Nossa, como você desenha bem, como você escreve bem, como você se expressa com facilidade. Olha, você vai ser alguém muito importante nessa vida. Você vai ser um grande líder. Quais eram os elogios? Se possível, para um pouquinho aí e anota. Anote. Eu gosto muito de que meus pacientes escrevam. Que eles verbalizem, mas também que eles registrem, escrevam. Então escreva aí quais eram os elogios. Ah, não consegue lembrar? Tá difícil. Então, vamos pensar de outra forma? Vamos pensar nas críticas. Nas críticas que você ouvia. Críticas. Palavras pesadas. Palavras de ofensa. Palavras que magoaram você. Me fala sobre isso. Escreve aí. O que você ouvia na infância? O que você escutava? Você não presta. Você só faz besteira. Você só faz M. Você não vai chegar a lugar nenhum. Eu nem queria que você nascesse. Eu tenho vergonha de você. O que você ouvia na infância? Quando você ouve ou convive na infância num determinado ambiente, isso gera uma programação na sua mente. Existe uma região do cérebro chamada inconsciente, ou, se você preferir, subconsciente. Sub é o que está abaixo, in é o que está dentro, escondido. Então, mesma coisa, subconsciente e inconsciente. Então, dentro do teu inconsciente existe um outro indivíduo, porque tem este indivíduo que está aqui, num nível de consciência comandado pelo córtex pré-frontal, que sabe que dia é hoje, que idade tem, o que está fazendo, por que é que está aqui. Existe este indivíduo. Mas existe um outro indivíduo aí dentro que vem para você como uma voz. Essa voz é aquela que determina as tuas ações. Por que é que você toma tal decisão? Por que é que você não toma? Por que é que você é corajoso ou por que é que você é medroso? Por que é que você acredita em si mesmo ou por que é que você não acredita em si mesmo? E essa voz, ela é uma programação. Uma programação que foi inserida em você lá atrás, no começo, no seu ambiente familiar. Você ouviu aquilo, você conviveu com aquela situação. Talvez você se sinta alguém rejeitado, tem uma dificuldade enorme de se sentir amado, de sentir que é importante. Parece que todo mundo é importante menos você. Por quê? Porque talvez você achava que os seus irmãos tinham mais valor que você. Seus irmãos tinham mais atenção do que você. Talvez você ache que seus irmãos eram mais amados, ganhavam os melhores presentes, o melhor prato, o melhor pedaço de carne. E aí tudo para você sempre foi o pior. E o que acontece ao longo da sua vida, como essa é a informação que o teu cérebro tem, que o teu inconsciente tem, ao longo da tua vida você acaba confirmando isso. Você aprendeu a se ver tanto como inferior que tudo à sua volta confirma aquilo que você acredita. Ah, na escola eu era rejeitado ou rejeitada, ninguém gostava de mim. No trabalho eu tenho uma dificuldade enorme, as pessoas parecem que não me percebem, as pessoas parecem que só me exploram. Por quê? Porque na verdade você não consegue se posicionar. Não consegue deixar claro o seu valor. Parece que todo mundo quer fazer com você o que bem entende.
você tem uma dificuldade enorme de dizer não para as pessoas. Você tem uma dificuldade enorme de impor limites. E por que isso? Porque lá atrás você foi programado a isso. Você sentia que não tinha importância. Então as ações que você tem hoje, os comportamentos que você tem hoje, eles são explicados, na verdade, pelo que você viveu até aqui, desde a sua infância. Comportamentos repetitivos. Você segue uma programação. Por exemplo, quer ver? Quando você sai da sua casa para ir em determinados lugares, determinados locais, você sai da sua casa e existem várias ruas como opção para você passar. Mas você costuma fazer sempre o mesmo caminho, tanto para ir quanto para voltar. Segue as mesmas ruas, anda do mesmo lado da calçada, frequenta os mesmos lugares, mesmos restaurantes, tem dificuldade em viver coisas novas. Sempre que tem a possibilidade de você viver algo novo, algo diferente, isso para você se torna um grande desafio, te gera uma insegurança. Você prefere sempre aquilo que já conhece. Pede sempre os mesmos pratos. Usa sempre os mesmos temperos, o mesmo estilo de roupa. Se colocar um estilo de roupa diferente, parece que não é você. Ou seja, você tem uma identidade que você entende que é muito definida, mas talvez seja simplesmente muito engessada. É simplesmente a tua zona de conforto. Teu cérebro não está aberto a viver novas experiências, a dar um passo mais ousado. Talvez você seja uma pessoa que ainda se considere frustrado financeiramente. Você ainda não ganha aquilo que você gostaria de ganhar. A sua casa, seu apartamento, ainda não é a casa que você gostaria. Você olha e fala, caramba, como eu queria ter uma casa melhor, como eu queria ter uma renda melhor, como eu queria ter um emprego melhor. Já estou com tal idade e as coisas parecem que não acontecem na minha vida. Acontecem na vida de todo mundo. Todos à minha volta fluem, mas eu não. Por que não? Porque o resultado que você não alcança está ligado ao conhecimento que você ainda não tem. E o conhecimento que você ainda não tem não é a faculdade que você deseja fazer ou que você fez. Não é aquele curso que você ainda não fez. Não. É o conhecimento que você ainda não tem sobre você. Você tem medo de se conhecer. Quantos pacientes eu tenho que quando a terapia deles chega em um ponto onde mexe com um ponto onde eles precisam mudar, geralmente eles saem da terapia. Por quê? Porque tem medo de se conhecer. E quando se conhece, vê que é necessário uma atitude nova, uma mudança. E chega nessa hora não é fácil. Porque o conhecimento, o autoconhecimento, ele gera desconforto. Ele te coloca diante de uma realidade onde você tem que fazer escolhas. Eu mudo minha forma de pensar, minha forma de agir, eu ressignifico isso para poder alcançar novos resultados, alcançar o que eu desejo, seja na área familiar, espiritual, pessoal, financeira, o que for. Ou eu continuo do mesmo jeito, nessa hora que é necessário a mudança, que a terapia, que o autoconhecimento te leva para um confronto, te coloca diante do espelho, nessa hora as pessoas, a grande maioria, escolhem sair da terapia, fogem. Mecanismo de defesa, de negação e fuga.
São dois mecanismos de defesa muito presentes em nós. Negação e fuga. Eu não sou assim. Ou então, não, depois eu vejo isso. Não, isso aqui está sob meu controle. O autoconhecimento confronta. O autoconhecimento é como um espelho. Eu costumo dizer no consultório que terapia é um espelho. Por que o espelho? Porque o espelho você pode estar ali arrumado, perfeitinho, super embelezado, todo. E aí você para diante do espelho, igual uma câmera de selfie, por exemplo. O espelho ou a câmera de selfie não tem pena de mostrar se você tiver com uma casca de feijão no dente, se tiver com um pedaço de verdura no dente, se o cabelo tiver despenteado, o espelho mostra. E isto é autoconhecimento. Então a pergunta é, você está disposta a descer de um pedestal de orgulho e falar, eu vou me conhecer. Eu quero ver por que eu não estou avançando nisso daqui. Por que é que no meu relacionamento essa pessoa que convive comigo sempre se queixa de mim as mesmas coisas? Ou será que o teu complexo narcísico é tão alto, teu complexo narcisista é tão alto que é sempre culpa do outro, sempre o outro é que é responsável, sempre o outro é que é ruim, você nunca erra. Esteja disposto a se conhecer, esteja disposto a mudar de vida. Por que é que você não consegue fazer uma dieta, por exemplo? Por que você não consegue assumir um compromisso e levar até o final? Por que você não consegue fechar ciclos? Tá sempre, não termina uma coisa e já pula para outra, não termina uma coisa e pula para outra, não tem constância em nada do que você faz. Tá sempre precisando de algo novo, algo novo, algo novo. Nunca rompe, nunca conclui um projeto, não leva um relacionamento até o final, não leva um negócio até o final. Começa um projeto e não consegue concluir. Pois é, se você estiver disposto a mudar isso, só tem um jeito, é autoconhecimento. E aí, nessa hora, por mais que doa, eu posso te ajudar. Já ajudei milhares de pessoas, presencial, online, em palestra. Conversa comigo, me chama aqui. Você me encontra nas redes sociais, @RoneLúcioPsicanalista, Rone com E, @RoneLúcioPsicanalista. Você me encontra no Instagram, me encontra no TikTok. Fala comigo. Vamos agendar um horário, uma consulta para você. Vamos viajar por esse universo do teu inconsciente, de quem você é, de quem você deseja ser. Você pode ser a sua maior e melhor versão. Você não precisa continuar simplesmente assim como você está hoje. Autoconhecimento é uma escolha. Muitos escolhem fazer de conta que não tem importância. E aí, por conta disso, vivem uma vida frustrada, vivem uma vida limitada. Vivem uma vida sem significado, sem um propósito. Não viva sem propósito. Na terapia, nós vamos considerar todos os aspectos da sua vida. Físico, emocional, espiritual. Independente da fé que você tem, para mim não faz diferença. Mas também aspectos espirituais. Como assim, Rony? Que influência religiosa você tem, por exemplo? A tua cultura religiosa, seja ela de que ordem for, ela pode também estar interferindo em quem você é. Nós somos uma grande colcha de retalhos. Os antigos tinham muito isso, né? Pegavam pedaços de tecido, iam costurando, juntando. Eu cheguei a ter uma coxa de retalhos que depois de um tempo eu usei como cortina, porque eu era muito pobre e tal, e não tinha como botar porta para separar um ambiente do outro, então eu peguei aquela coxa feita com retalhos, com pedaço de tecido, e colocava ela pendurada na passagem do meu quarto para o resto da casa.
para ter um pouco de privacidade dentro do quarto. Coxa de retalhos, é assim que nós somos. Um pouquinho de cada situação que nós vivemos. Um pouquinho do nosso pai, um pouquinho da nossa mãe, um pouquinho dos nossos criadores, um pouquinho do que vivemos na escola. E aí chega numa fase da vida que nós simplesmente não sabemos quem somos. Não sabemos representar nossa identidade. Deixa eu te ajudar. Deixa eu ajudar você a descobrir qual a sua identidade. Tá bom? Para que você seja um profissional melhor. Um pai melhor, uma mãe melhor, um esposo, uma esposa melhor. Para que você seja um ser humano melhor. Mas acima de tudo, que você seja alguém melhor para você. Então, aguardo seu contato. Foi uma honra estar até aqui com vocês. Espero que vocês tenham assistido até o final. Deixe um comentário aqui, curta, comente, compartilhe com alguém. E não se esqueça, autoconhecimento é o primeiro passo para a evolução, para a sua evolução. Para evoluir em direção àquilo que você deseja. Que você consiga se permitir passar por um processo de autoconhecimento para ser tudo aquilo que você deseja ser. Um beijo no coração, fique bem.